Agora vamos falar de futebol. Quero falar do Corinthians. Então vamos. Quero falar do Corinthians. Então vai. O Sormani falou, vai pro Corinthians. Corinthians. Aqui é Corinthians, velho. Aqui é Corinthians. Ó, Só pra pegar o gancho, então, o Hugo Souza falou sobre seleção brasileira. É outro assunto também que na internet tá um negócio. Vai lá, vamos ver o Hugo falando sobre seleção brasileira. Falar assim, sobre seleção brasileira, né? Impossível não falar, você que já teve algumas convocações e agora tendo esse desempenho aí diante da equipe do Corinthians, como que é o seu pensamento e também se sua preparação vai mudando? Cara, na verdade eu acho que o que eu tenho que fazer é continuar trabalhando, desempenhando o meu melhor dentro do campo, porque se foi isso que me credenciou a estar lá, é isso que eu preciso continuar fazendo e melhorando, evoluindo, crescendo, sempre me cobrando bastante para que eu possa continuar indo nas convocações e, se Deus quiser, realizar meu sonho de estar na Copa do Mundo. E eu acho que atuações como a de hoje me ajudam bastante. Eu espero que o professor Carlo Ancelotti tenha visto o que aconteceu hoje. Com o Ancelotti, ele tem que assistir tudo, né? Tenho, ele é o técnico da seleção. Ele tem que ver tudo, né? Campeonato Ainda mais Paulista, os Campeonato caras que ele- Carioca, que Campeonato Mineiro, Campeonato Gaúcho, Ainda mais Campeonato Francês, Campeonato Holandês, Campeonato Espanhol. A gente tá numa Ele- reta final e ele com certeza já tem uma Tem, ó. lista de possíveis selecionados, né? Então, com certeza agora é aquele pente fino. Ele tem ali a lista e ele vai escolher entre os caras que ele colocou nessa lista, eu acho, né? Porque ele já testou, já fez os testes dele. Acredito que o Hugo Souza tá nessa lista. E eu levaria porque também. ele tem a característica que um terceiro goleiro, na minha opinião, tem que ter, que é pegar pênalti. Porque Mas isso no Brasil, isso nunca aconteceu. Nunca hein? aconteceu, é verdade. Então, mas eu... Eu tava assim, lá em Salvador, fazendo esse jogo, acho que foi Foi. Holanda e Costa Rica. Quando entrou o goleiro, eu tava lá fora, Sim. eu tava lá, tava no estádio, cobrindo esse jogo. E entrou o goleiro reserva, que nem lembro, um nome imenso, nem Sim. lembro mais o nome dele. entrou só pra isso. Você entrou só pra isso. E deu certo. Então, E deu certo. e por que não? Você tem o Alisson a gente já viu que não pega pênalti. Ou que não Alisson, pegou é difícil pênalti. pegar a bola normal. Sim, mas que não pegou pênalti quando precisava. Na disputa de pênalti contra a Croácia. Aí você tem o Ederson, que é um ótimo goleiro, acho um ótimo goleiro, mas também não tem essa característica. Então leva um goleiro que pega pênalti, porque Também acho. o terceiro goleiro, o que um terceiro goleiro faz? Antigamente, né, Sormani, eles gostavam de levar o terceiro goleiro com o discurso, era de preparar para a próxima Copa, lembra disso? Ah, eu A não primeira vez que o Como Brasil foi levou com- 3 começou goleiros com o numa Leão, Copa... né? Não, foi em 1970. 70, O Rogério, que era o Botafogo, ponta direita, que depois jogou no Santos, ele se contundiu. Ele fica na Copa do Mundo. Ele fica lá com a delegação. E aí, vamos fazer o quê? Aí, sei lá, eu não sei quem é que teve a ideia. Escuta, vamos chamar um outro goleiro, que se um se machucar, nós estamos ferrados. Aí chamaram o Leão. Porque os dois goleiros convocados para 70 eram o Félix, o titular, e o Ado era o reserva. O Ado era do Corinthians, o Félix era do Botafogo, do Fluminense, mas tinha acabado de se transferir. Ele começou na Portuguesa e tal. E a Portuguesa tinha o Félix e o Orlando, dois grandes goleiros. O Orlando era preto e o Félix era branco, né? E o Orlando, quando ele botava aquele uniforme preto, ele ficava muito bonito, né? Ficava muito lindo. E ele era melhor que o Félix. E quando a Portuguesa vende o Félix pro Fluminense, eu falei, fez certo. Eu era moleque ainda, né? Mas aí ele acaba no Fluminense, o Félix joga uma enormidade e tal, e vai pra Copa do Mundo. Aí quem me contou essa história foi o Félix. O finado Félix, né, que faleceu. Mas ele saiu um programa lá. Acontece essa história aqui, não contei? Não lembro, não, acho que não. Fomos fazer um programa lá na Rede Mulher com o Milton Neves, com a Renata Fã. Aí ele contou que eles foram no aeroporto. Aí o pessoal foi chegando. O Leão vai chegar hoje. Então, quem vai receber? Aí o Félix e o Ado falaram assim, vamos nós dois, pô, somos goleiros, né? Vamos lá. Diz que o Leão desceu do avião, entrou lá no saguão, papapá. Ô, Leão, beleza? Beleza, então, agora vocês têm um goleiro de verdade. Falou pro Félix e pro Ado. Asa pra cobra, meu amigo. Mas eu acho que justamente agora não precisa ter um goleiro para você preparar para uma outra Copa do Mundo. Não precisa. Porque assim, o futebol é muito dinâmico, isso muda muito em 4 anos, né? Ainda mais para goleiro. Eu acho que assim, você tendo 2 goleiros que podem jogar e uma terceira opção para você defender uma possível disputa de pênalti, eu acho que é uma arma que Eu acho engraçado, o né? Ancelotti deve ter. Esse assunto,
Porque hoje a gente não tem mais um goleiro que seja unanimidade, né? Aí esse cara tem que ser o goleiro da seleção. Não tem. Se a gente vai Antes da perguntando... Copa, Tafarel, Marcos... Então, entendeu? Não, mas o Alisson foi unanimidade. Eu acho que ele foi unanimidade em 2018. Acho que até 2022 ele perdeu um pouco, mas em 2018, pra mim ele era. Não, então, mas tô falando hoje. Hoje, não tem. Não tem. Quem pode ser o goleiro da seleção? Não sei. Fala pra mim. Uma unanimidade não tem. O Alisson se sai machuca. perguntando aqui... Quais são os seus 3 Então, goleiros? é difícil, cara. Bento, gente. Com todo respeito ao Bento. Bento. Eu prefiro o Hugo Souza ao Bento. Eu também. Prefiro. Ederson, Bento, Alisson, Hugo Souza, o Everton já passou, o Léo Jardim, do Brazão, mas... O Então, Brazão. mas você tá vendo como tá tudo meio... ninguém é... São bons goleiros, mas não é Rafael, um São excelente Paulo, goleiro. Mas tem isso, é cara. tudo bom goleiro, não é nenhum ótimo que Não é um realmente, goleiro. Tafarel, assim, não é um Tafarel. Não, é que realmente, assim, você citou a Copa de 2002. Pô, naquela época a gente tinha Marcos, Rogério Ceni, Dida. Marcos, Dida e Meu, Rogério. eram 3 goleiros, assim... E aí não Absurdo. teve goleiro, por exemplo, que Absurdo. foi para ser preparado. A gente não Eles tem. botaram 3 grandes goleiros lá. Não muito teve um louco goleiro, isso. goleiro Dida é jovem. titular em 2006, né? Sim. 4 anos depois ele é titular. Meu, eram 3 goleiros absurdos. A gente não tem um Sim. goleiro nesse nível. Não tem. Não tem. Eu acho que vai ser isso mesmo. Vai ser o Alisson, o Ederson e provavelmente o Hugo, por conta dessa história de cobrança de pênalti, que hoje é importante, né? A gente viu na Copa passada. Olha, ele mergulha no pé do cara lá, ó. E o Corinthians tem um problema também. Se o Hugo é suspenso ou se machuca... Aliás, eu vi uma estatística do Vessone impressionante. Não sei se vocês chegaram a ver. Ele estava numa live do Meu Timão e ele falou que das últimas 20 disputas de pênaltis, o Corinthians passou em 17. Significa o quê? Que se for para os pênaltis na final, quem vai ser o campeão? É o Corinthians. Tá, Não, mas assim... E se o Brasil for para disputa de pênalti na Copa do não Mundo, sei, É lógico a que probabilidade essa é grande Alguém de só botar. faz Pontelote. Essa estatística não pega só o Hugo, claro, né? Nas últimas 20 disputas Cássio, de tem pênalti o Cássio aí também. entra a o gente não Cássio. falou do Cássio aqui, dos goleiros de Copa, né? O Cássio, pra mim, tinha que ter mas sido o titular Cássio na acho Copa que já passada. foi, né? Não, sim. Tô falando atrás, que a gente tava falando. Sim. Será que não poderia ter jogado? Sim, É, acho agora- que sim. Ele, o Fábio, poderia ter Fábio tido... nunca foi convocado. O Fábio poderia ter tido Nunca foi oportunidade. convocado. Isso eu não sei se nunca foi convocado. Só se... que eu Pra me lembre... Copa, não lembro. Não, pra Copa, não. Pode, puxa aí. Acho que o Fábio nunca foi convocado para a seleção brasileira. Enquanto a gente pode ver o Marcelo Paes falando sobre reforços aí, que o Corinthians tem algumas posições... Cadê? Não vai vir nenhum atacante? Estão falando num atacante Pô, tem aí. o Pedro Raul, pô. Vocês querem o quê? Vamos mandar o Pedro Raul pro Santos. Deus me livre. Marcelo Paes. Eu não vejo a zaga como um setor carente. Não vejo. Nós temos 4 bons zagueiros. Tem o Ranieri, que pode jogar como zagueiro numa eventualidade. E tem o Iago, que veio da base, que está treinando permanentemente com o profissional. E em algum momento o Dorival vai lançá-lo. Com muita paciência, sem nenhum tipo de ansiedade para lançar o garoto. Então não vejo como um setor carente. O que eu falei, enquanto a janela estiver aberta, de contratação pode haver, movimentos de mercado podem haver, isso é natural, sempre no objetivo de qualificar o nosso time. A gente vem fazendo esse trabalho de qualificação, de dar mais opções ao Dorival, de dar mais peças, até para poder encarar com alta performance essa rotina de jogo de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias. Então esse é o nosso trabalho, dentro também de uma limitação orçamentária, o dinheiro não é infinito, então a gente tem que equilibrar tudo isso, mas enquanto a janela estiver aberta, a gente vai estar atento. Falou. E não falou Sabe o que é importante dizer? Não, ele deixou claro que a zaga janela- não é uma posição Mas carente. tudo bem, mas isso a gente já sabe. A janela de transferências ela acaba no começo do mês de março, mas tem uma janela estadual. Então, do dia 4 ao dia 27 de março, os clubes eles podem contratar jogadores que tenham atuado no estadual. Então, por exemplo, o Corinthians pode contratar um jogador da Portuguesa nessa janela. Maceió, por exemplo. Entendeu?
É importante dizer isso também, porque, né, a gente É fica com interessante esse... mesmo, não sabia disso, não. A gente fica com esse ano prazo passado de... já foi Já assim. teve, já teve isso, exatamente. A gente fica com esse prazo de, porque a janela de transferências vai terminar agora no começo de março. Sim, ela fecha no começo de março, mas aí em março, durante março, até o fim, a gente tem essa janela estadual. Então, os clubes, eles podem buscar alternativas dentro do estado, né? Contratar, às vezes, um jogador que foi bem na Portuguesa, um cara que se destacou ali no Novo Horizontino, enfim, isso é possível. Muito bem. Bom, o Corinthians que precisa de um atacante. Isso é claro, o Dorival quer 2. Agora, eu também quero uma... Enganado. Né? Gente, então contrataram o Vitinho pra quê? Né? Sabe, Cara, é tem erro, então, de É que contratação. senão vai ficar demorar muito. Tem um Sim, mas não discurso do Vitinho legal, amanhã a gente mostra. Tá. Ele emocionado aí depois do gol, Pois né? é. Vinha sofrendo também muitas críticas, não tava indo bem o Vitinho. O cara fez um gol, cara. Entendeu? Sei, mas foi contratado agora, Não, sabe? Há passado, 6 né? meses. Ele 6 veio meses. antes do transfer ban lá. Foi no dia do transfer ban, escreveram ele rapidinho. Entendeu? Mas não é um mau jogador, acho que precisa... O Corinthians Eu não acho ter que ele é mais um mau pouco de jogador, não. paciência, Também acho que não é mau jogador. O Mas Corinthians... às vezes tem jogador que não dá certo, né? Não encaixa. É o caso do Corinthians Vojvoda. precisa- É um bom treinador, mas não deu certo no Santos, cara. Não deu certo. Ó, então, falando no Santos, vamos pular pro Santos. Mostra essa notícia aí do que o Santos tá conseguindo